E, Sérgio, existe alguma crença pessoal que você já refutou em si mesmo, assim? Tipo, você alguma vez teve alguma crença? Eu fui ufólogo, né? Eu fui ufólogo durante muitos anos da verdade. minha vida. Conta, Sérgio. Ah! Fui ufólogo, não só Fale fui. mais sobre isso. Eu não só fui ufólogo, como eu trabalhei na revista UFO. Eu trabalhava na revista UFO, com o grande Jevaé. Morreu, infelizmente, mas eu trabalhei muitos anos com o Jevaé na revista Você UFO. acreditava mesmo? Assim, eu nunca acreditei muito. Então, o que eu fazia? Eu fazia muita vigília. Muita vigília, mas muita mesmo. O problema é que nunca apareceram pra mim. Aí a galera chega e fala assim, nunca vão aparecer, porque só aparece pra quem acredita. Eu falei, aí é fácil também, né? Se só aparece pra quem acredita, pra mim nunca vai aparecer mesmo. Mas eu fui ufólogo durante muitos anos, escrevi muito sobre Men in Black Syndrome. Sabe o que é a Men in Black Syndrome? Não. Não sei A o que é. síndrome dos homens de preto? Não, eu sei do Não filme só. conheço. Então, a síndrome de homens de preto é o seguinte, é todo mundo, né? Existe uma estatística aí que tantos por cento de pessoas que têm avistamento ou contato com alienígena, elas são visitadas por pessoas que elas não conhecem, do nada chegam na casa dela, vestidos sempre igual os Men in Black do filme. Por isso que aquele filme chama Men in Black. Ai, Porque meu são Deus. sempre dois caras que chegam daquele jeito, de terno, todo preto, e ainda tinha um chapéu. E usam um chapéu. E aí elas apagam a memória dessas pessoas para elas não falarem que elas viram. Isso aí é um negócio que é muito estudado por psicólogo, psiquiatra e tal, não sei o quê, e virou a síndrome dos homens de preto. E eu escrevi muito sobre isso aí, na época na revista As pessoas U. contam isso. As pessoas contam Mas como isso. que elas lembram dos homens de preto se elas Então, só tiveram a mas memória apagada? A memória é um trecho da memória que é apagado. Entendi. Eles não têm um equipamento eficiente para apagar tudo. Não, Eles não entenderam. só é apagado um trecho. Então eu fui ufólogo durante muito tempo, muito tempo. Lá, no negócio de clube de astronomia, eu criei em Uberlândia um negócio chamado GEAL, Grupo de Estudos Astronômicos e Ufológicos. A gente ia pro meio do mato, a gente ia passava a noite em fazenda, alguém falava assim, teve aqui um avistamento não sei aonde. Bom, aí ia para lá. E lá, eu já contei, mas se quiser eu conto de novo, aconteceu o único caso na minha vida que eu não tenho explicação. Você pode contar. Conta aí. Tem um caso. Eu já sei, vocês sabem? Conta, Sérgio. Eu não sei, nunca ouvi essa. Eu nunca vi. Eu tenho então vou contar para vocês. Eu tenho um Conta. caso da minha vida que eu não tenho Meu explicação. Deus. Ai. Um senhor me Complicado chamou isso na casa daí, dele, cara. falando que ele tinha uma história para me contar. E ele começou a contar. A história dele é o seguinte. Ele era motorista do Martins, que é uma rede atacadista de Uberlândia, que anda Minas inteira. E um determinado dia, ele estava andando de caminhão e veio uma luz, parou na frente dele. E ele recebeu a seguinte mensagem. Hoje nós não vamos fazer nada com você. Mas no dia tal, na hora tal, do ano tal, você vai nos encontrar de novo e aí nós vamos conversar. E esse senhor esqueceu essa história. Ele esqueceu isso. No dia tal, na hora tal, do ano tal, ele estava com o caminhão passando pela estrada e apareceu a luz para ele. E aí a luz veio, aí da luz saíram os seres, e ele relatando tudo isso aí para mim, contando tudo, eu e ele, só ele na mesa contando para mim. Isso aí não foi nem eu que inventei nem nada não. E aí ele falou que vieram os seres, e os seres começaram a conversar com ele, e levaram ele para dentro da nave, e fizeram experimento com ele e tudo mais. E ele começou, o pior de tudo, vamos lá, alguns fatos importantes. Ele era semi-analfabeto. Vamos ficar com medo. Ele só sabia escrever o nome dele. Ele não sabia escrever nada. Ele não sabia ler. Ele era semi-analfabeto. O desenho que ele fez da nave era perfeito. Eu não tenho, porque ele rasgou tudo. O desenho que ele fez da nave era perfeito. Ele desenhou os seres com o cinto perfeito. Depois eu pedi para ele desenhar, ele não sabia nem desenhar. Olha que doideira. Agora que é a hora de arrepiar. Que eu quase morri do coração, fiquei uns 4, 5 dias sem dormir. Do nada esse senhor falou, ele chega para mim e fala assim, isso era umas 11 e tanto da noite. Ai, meu Deus. Ele fala assim para mim, agora acabou, agora eu não falo mais nada. Aí eu falo, por quê? Eles estão aqui me controlando e falaram para eu não falar mais nada para você. E aí? Olha, e aí, é isso, a história. Eu não sei o que é. Quando ele falou isso, eu falei, olha o desenho que o senhor fez. Ele falou, não, eu não fiz isso, eu não sei desenhar. Eu falei, desenhe aqui para mim. Aí ele desenhou, eu não sabia desenhar. Eu não Agora- sabia ler, escrever.
Tipo, E eles as estavam coisas- manipulando ele. E as coisas que ele falava era coisa assim, não, porque abriu um portal, não sei o quê. Eu falei, cara, um cara analfabeto, ele não vai ter esse linguajar. Uhum. Era totalmente Diferente fora do do que ele que a falava. pessoa ultra mega simples, morava numa favela lá em Uberlândia, entendeu? Nunca ganhou um centavo com essa história, nunca fez nada. O que esse cara queria? Ninguém, eu não sei até hoje. Essa história vai me atormentar até o dia que eu morrer. Será que ela não faz parte do motivo pelo qual você não começou a não acreditar pra se proteger? Então, não, mas era pra eu tinha que acreditar, né? Porque esse senhor, ele contou a história pra mim. Ninguém, só tinha eu e ele na mesa. E ele foi me contando detalhe por detalhe, não, porque a nave veio, baixou, a luz veio, brilhou, saíram seres. O jeito que ele falava, caramba, esse cara Era tá muito falando detalhe. de um jeito que não é, ele não é ele. Dava pra entender. E eu não acredito em nada disso, viu, galera? Tá? Minha mãe é até espírita, eu já tive brigas A gigantescas sua com mãe ela. acharia que isso poderia ser um espírito. Poderia. A explicação dela pra isso é isso mesmo. Mas eu não acredito em nada disso. E ele falou, e de repente, do nada, simplesmente do nada, ele largou e falou, não falo mais com você. Porque eles estão me Meu controlando Deus. aqui. Nossa E Senhora. eles falaram pra eu não falar, eu vou rasgar tudo, tal, não sei o quê. Socorro. E assim foi. Aí passou uns anos, esse senhor aí morreu. E aí? O que era isso? Não sei, nunca vou saber. Só se tiver vida do outro lado, eu encontrar com esse senhor um dia pra E ele qual me que é a sua explicar. visão hoje? Assim, você acredita? Eu não sei. acredita? Pô, nessa história, então vamos lá. Não tinha por que ele mentir pra mim. Eu era adolescente, interior de Minas Gerais, entendeu? Tava o Nerso da Capitinga, lá em Barbacena, não era Barbacena, mas era Uberlândia, a mesma coisa. Irlândia. Eu era adolescente, eu não tinha influência com nada, eu não conhecia ninguém, nem nada. Era eu e ele só. Pra quê? Se ele fosse mentir, por que ele ia mentir para mim? Por que ele não contratou uma Globo da vida, um jornal, entendeu? Uma Folha de São Paulo, um Estado de São Paulo, Jornal Se do ele quisesse Brasil, mídia, né? Record, SBT e contou essa Ah, história. ele já previu que você ia ficar famoso e ia contar a história dele no podcast. Será que... Nossa, ó, e agora você pegou um ponto, hein? No dia Pô, agora é mais 4 dias sem dormir. O que você falou? No dia 29 de O cara abril de já sabia que ele ia 2025. ficar famoso no E que eu ia podcast, espalhar essa que ele ia história espalhar dele. essa Por história. isso que ele contou pra mim. Caramba, Nossa! agora Essa acabou é a comigo. teoria que vai Agora, ficar. Cláudia, Nossa, agora gente. ferrou, meu. Os ETs falaram pra ele. Agora ferrou. É. Nossa senhora. Ai, agora... Pô, agora até ferrou, arrepiada. meu. Agora é mais uma semana sem dormir. Ai, gente, Vou ficar pensando nisso aí. arrepiada, cara. Vou eu ficar assisti pensando. aquele filme como é que é aquele Contato de Quarto Grau? É isso aí. O dele. quarto É, tem um que é quarto grau, né? Tem todos os graus. Que ele não Começa- aparece o ET no filme nenhum, mas eu não dormi, eu acho que por uma semana também. O contato dele foi de 9º grau, porque ele relatou até experiências sexuais com alienígena. E como eram os alienígenas, ele falou? O Não, formato? ele não formou, Ele ele desenhou. desenhou. Era meio como que era era um o humanoide, formato? só que muito Humanoide. muito alto. cor? Tinha um macacão. Não tinha cor, porque ele viu um macacão só, tudo branco. Ai, E eles tinham um cinto, e esse cinto, ele desenhou o cinto perfeitamente. é que eu tenho muito medo. É porque os desenhos que ele fazia, o que me pegou foi o desenho. Porque eu falei, cara, um cara semi-analfabeto, ele não vai fazer um desenho desse, mano, entendeu? Eu não consigo, o desenho de palitinho, mal de palitinho. Olha o cara faz desenho com detalhe, perspectiva da nave, entendeu? Porque ele foi levado para dentro da nave, aonde fizeram experimento com ele e tal. E depois não foi só esse contato, não. Ele foi tendo contatos durante vários anos Com os mesmos com os ETs. mesmos seres, Aham. e era sempre assim. No dia tal, hora tal, ano tal, a gente te encontra. E era humanoide. Tudo mais. aquela- Parecia uma noite, clássico. que ele falou, E aí ele esquecia, meio que esquecia de tudo. Tipo, 5, 6 anos depois, ele tava andando naquele lugar, pum, encontrava de novo. Dali 4, 5 anos, pum, foram vários anos que ele teve contato com esses seres aí e tudo. Assim, em respeito ao espírito do senhor lá que tá vagando por aí em algum lugar, eu tenho que acreditar nele. Porque como que eu não vou acreditar? Ah, mas pra esse... Era o uma que ele história contou é- muito, muito bem feita. Então, mas se ele contou, era uma verdade pra ele, né? Então, eu acho que a gente pode acreditar, porque pra ele era uma verdade. Agora, se tudo o que aconteceu era uma verdade, aí a gente vai ficar pra descobrir no futuro, né? Sabe que Você me sabe pega que de- tem uma série, acho que é no Netflix mesmo, que são histórias... Ai, tem uma que fala várias, e uma delas é sobre histórias estranhas, histórias... Gente, depois eu vejo e falo pra vocês.
mas que tem alguns episódios que falam disso, de visitas, e são semelhantes a essa que você citou. Ah, não, isso aí tem vários casos que são parecidos com o dele. Mas ele contando em detalhe as coisas. E por que ele ia mentir pra mim? Por que ele ia mentir pra mim? Mas sabe o que me pega dessas experiências com ETs humanoides? Como bióloga, o que me pega é que, assim, a chance de uma espécie se desenvolver e evoluir em um planeta muito distante e evoluir do mesmo jeito que nós, com cabeça, pescoço, ombro, torso, 2 pernas, 2 braços, 5 dedos, a chance disso é tão mínima. É bem que eu penso também. Isso, esses relatos eles sempre me pegam nessa parte, assim, é quase que muito impossível um ser se desenvolver humanoidamente em outro também planeta. acho, né? entendeu? Mas aí como que eu vou explicar esse senhor? Aí vamos lá. Eu já estava na ufologia um tempo. Teve uma época da ufologia que aí vem um caso desse negócio de ser verdade e tal. Teve uma época da ufologia, ficou muito famoso fazer regressão, hipnose regressiva. Ah, é verdade. Porque a hipnose regressiva dizia o seguinte: não importa, a pessoa vai contar a verdade. Tive aqui não sei o quê. Você faz a hipnose, se foi aquilo mesmo, ela vai contar aquilo mesmo. Eu cheguei a ver 3 regressões em 3 pessoas ditas abduzidas. E a experiência foi as piores possíveis. Era tudo de abuso sexual e da família. Entendeu? O pai tinha falado pra menina, na época, quando ela era criança, que ele era um ET que estava visitando ela. Nossa, pra ela isso nunca é falar. muito triste. Aquilo lá entrou na cabeça da menina que ela contava a história de ET a vida inteira. Só que na hipnose Descobriu que era verdade. descobriu que era o pai. Porque ela falou, não, pai, não faz Nossa. isso. Entendeu? Isso é maluquete. Pesado, Coisa hein? eu parei com esse negócio aí, porque é um negócio muito pesado. Parei. E aí por que eu tô falando isso? Porque esse senhor aí, eu tive até vontade de falar pra ele fazer uma hipnose regressiva. Porque quando ele teve esse contato, ele não era criança. Porque esses 3 casos que eu acompanhei eram adultos, só que eles tiveram contato quando eram crianças. Aí era pesadíssimo. Mas esse senhor, ele já era adulto. Então eu tinha vontade, só que depois, infelizmente, ele morreu e tal, ele já era velhinho também. Então, assim, é a única coisa de todas. Eu já vi luz no céu, eu já vi um monte de luz que tem tudo explicação e tal, fiz vigília e tal. De todas as histórias, essa é a única história que eu não tenho uma explicação. Ah, você tem agora. Essa aí me pegou, agora eu vou ficar uma semana sem dormir, viu? Ei, parado aí. Já pensou em sair da rotina e conquistar a liberdade que sempre quis longe da CLT? Com a Cyberclass do Peter Jordan, aprendi a ganhar dinheiro no YouTube e TikTok sem precisar mostrar o meu rosto. Quer saber como fazer o mesmo? Clique no link na descrição e transforme de vez a sua vida.